Uma boa tarde a todos, sintam-se todos bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Eu trago um trabalho que foi tema da minha dissertação de mestrado, agora no final de 2016. Ou melhor, nós concluímos com a apresentação em 2017, em maio de 2017. E o tema é a educação não formal sobre dependência química no grupo de autoajuda dependentes químicos e codependentes, apoio fraterno. A minha orientadora foi a professora doutora Rosane Terezinha Fontana. Os registros de uso de substâncias psicoativas são datados desde a era do homem primitivo. Segundo Abreu e Malvasi, existem registros antropológicos e arqueológicos não apenas do uso de substância, mas também do abuso das substâncias químicas ao longo de toda a história do homem. Contudo, o que se observa há algumas décadas é um aumento importante de usuários e tipo de drogas ingeridas. Segundo o primeiro levantamento nacional sobre drogas no Brasil de 2010. Trago a experiência pessoal do autor, que em suas observações empíricas, a nível de consultório médico, também via essa crescente demanda pelos problemas da dependência química. E o que mais chamava atenção eram as necessidades da comunidade, principalmente de dois grupos. O grupo de professores do ensino médio, professores do ensino fundamental, que vinham sofrendo e procurando auxílio médico devido à ansiedade, estresse, depressão, aquele sentimento de impotência perante o uso de substâncias psicoativas dos seus alunos. Os professores chegavam no consultório médico dizendo: a gente consegue dar aula somente no primeiro período. Depois tem um intervalo, os alunos saem, ingerem bebida de álcool, ingerem droga e voltam com seu comportamento totalmente alterado para as salas de aula. E quando o professor tenta abordar com eles esse comportamento, o professor muitas vezes é maltratado e inclusive o professor se sente ameaçado pelo aluno que está com uso de substâncias. Então a aula fica quase impossível de ser dada. E esses professores chegavam adoentados até o consultório médico. Uma outra demanda da comunidade é dentro do nosso próprio movimento espírita, onde a cada palestra, a cada atividade que se proferia sobre dependência química, vários trabalhadores das casas espíritas chegavam com suas angústias e ansiedades, devido à dependência química estar cada vez mais adentrando as casas espíritas, através do atendimento fraterno. E no atendimento fraterno, as pessoas que acolhiam entendiam bastante sobre prevenção, mas não sabiam o que fazer com o dependente e principalmente com o codependente sofrido, angustiado, e eles não sabiam como encaminhar esses pacientes. Então, essa demanda da comunidade fez com que o autor idealizasse e fundasse um grupo de autoajuda a dependentes químicos e seus familiares, chamado Grupo Apoio Fraterno. Começou com um projeto piloto na cidade de Santo Ângelo, junto ao Grupo Espírita Seara do Mestre. E esse grupo ele já está completando 15 anos de existência. Através desse grupo piloto, o trabalho foi sendo reconhecido através de apresentações, de solicitações das casas espíritas. Inclusive, nós fizemos hoje, na parte da manhã, uma capacitação para voluntários ao Grupo Apoio Fraterno, algo que já vem ocorrendo há 3 Mednesps seguidos. Então, foi crescendo e hoje nós temos 19 grupos de autoajuda à dependência química à luz da doutrina espírita funcionando no Brasil, sendo 14 grupos no Rio Grande do Sul, sendo que um funciona dentro do Hospital Espírita de Porto Alegre, outro em Santa Catarina, 2 grupos apoio fraterno no estado do Paraná, um no Espírito Santo e outro em Maceió. Surgiu com isso uma alegria do crescimento dos grupos, mas também uma grande inquietação. Como levar saberes para grupos surgindo em rincões tão distantes do nosso país? Como saber as suas dúvidas? Como saber se eles estão trabalhando dentro de uma sistemática que é passada para eles nas capacitações? Então veio a ideia de nós construirmos, através dos meios tecnológicos, um blog
para a globalização desse trabalho, para uma maior interação e para a troca de conhecimentos e fornecimento de saberes a esses voluntários. Segundo Novaes, 2014, o tratamento da dependência química no Brasil segue as premissas estabelecidas pelo NIDA, que é um Instituto Nacional de Drogas de Abuso dos Estados Unidos. E esse instituto preconiza que não existe um padrão ouro de tratamento para dependência química. O que existe é a união de várias ferramentas, ou seja, o médico psiquiatra, o psicólogo fazendo atendimento individual, o atendimento ao casal, o atendimento à família, atendimento grupal, as internações hospitalares, quando necessárias, internações em clínicas, comunidades terapêuticas, e o que se entende também é uma demanda não apenas para o indivíduo, porque não é só o indivíduo que adoece, e sim a família. Então, o tratamento da dependência química é para uma família que sofre, mas também para uma sociedade que sofre os dramas da dependência química. Então, esse olhar que o NIDA nos traz é um olhar globalizado sobre a dependência química. Quanto mais ferramentas unimos para o tratamento, melhor. Conceito de grupo. Porque dentro do que o NIDA preconiza, os grupos de autoajuda têm um papel indispensável e está cada vez mais sendo reconhecido no tratamento dos dependentes químicos e seus familiares. Mas o que é grupo? Segundo Zimmermann e Osório, 1997, grupo não é apenas um somatório de pessoas. Grupo são pessoas que estão num determinado ponto e momento interagindo afetivamente e sujeito a mecanismos que são próprios das atividades grupais, onde a pessoa não perde a sua individualidade, mas ela vai construindo uma nova identidade através da interação com as pessoas nesse grupo. O que é um grupo de autoajuda, já que o apoio fraterno é um grupo de autoajuda? Nós temos os critérios de Roots e Aines, de 1992, que caracterizam o que é um grupo de autoajuda. O grupo de autoajuda é um grupo onde as pessoas que trabalham, elas são voluntárias, não visam lucro, não visam fins econômicos, não tem um líder do grupo como um grupo terapeuta, e sim o líder ele surge do interior do próprio grupo. Esse grupo, geralmente ele se reporta a um fator único que desestruturou a vida dessas pessoas na sociedade. No caso do apoio fraterno, é a dependência química. E o objetivo desse grupo nada mais é do que ter uma ajuda mútua, se entreajudarem visando o crescimento dos integrantes desse grupo. O reconhecimento por parte dos familiares dos dependentes químicos, segundo o IALO, as pessoas reconhecem, os familiares reconhecem, e também há um reconhecimento dos profissionais da área da saúde. Álvares Xavier, em 2012, falam dos benefícios do grupo de autoajuda, inclusive dizendo que os profissionais da área da saúde deveriam de conhecer melhor essa ferramenta e usar a favor das pessoas, porque sim, o grupo de autoajuda faz a educação em saúde, à medida que se envolve com a sociedade e auxilia as pessoas a estarem mais integradas na sociedade e lidando melhor com o problema que prejudicou sua saúde. No nosso caso aqui em questão, a dependência química. Segundo Silva, 2016, o blog ele é educacional. Na medida em que tu organiza um blog onde tu pode trocar artigos, trocar experiências, trocar informações, se auxiliar com toda a tecnologia que esse blog coloca a favor das pessoas. Então esse blog ele pode sim ser educacional. O objetivo geral desse trabalho: construir um blog com materiais educativos destinados a voluntários de grupos de autoajuda, dependentes químicos e codependentes vinculados à doutrina espírita. Na revisão da literatura, as substâncias psicoativas. Primeiro, transtornos relacionados a substâncias psicoativas. Segundo o DSM-5 de 2014, existem várias classes de substâncias psicoativas, como, por exemplo, o tabaco, a cafeína, o álcool, cannabis, ansiolíticos, estimulantes, os psicoestimulantes, enfim, são várias classes que estão ali caracterizadas, relacionadas no nosso DSM-5.
A etiologia dos transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, segundo Perrenot e Ribeiro, 2011. Busca-se várias etiologias para o porquê que uma pessoa inicia o uso das drogas. E por que ela se mantém no uso de drogas, mesmo às vezes até adoentada, sendo muitas vezes avisada e ela continua no uso. Porém, algumas teorias até já foram abandonadas e hoje nós temos inúmeras teorias, mas nenhuma delas isoladamente explica isso. Por que uma pessoa começa a usar droga ou por que ela se mantém no uso de drogas. Mas então, por que são importantes essas etiologias, o estudo delas? Porque essas etiologias, elas norteiam os nossos tratamentos. Elas norteiam as pesquisas biológicas, as pesquisas de ordem psicanalítica, psicodinâmica. Então, elas servem para um melhor entendimento e para a busca de tratamentos. E o tratamento da dependência química, ela vai seguir mais ou menos a etiologia. Se nós temos vários fatores etiológicos que explicam, obviamente que nós também teremos que ter vários tratamentos, já que são tantas etiologias. Por isso que dentro do tratamento se preconiza e segue esse modelo do NIDA. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Segundo o Mosqueiro, 2014, a gente vai individualizando o sujeito, individualizando aquele ser humano e vendo o que ele mais precisa para se tratar. Será que a sua droga é uma droga já de uso crônico? Será que o seu uso era um uso já pesado? Será que ele vai conseguir sair com um tratamento ambulatorial? Ou será que ele vai precisar desintoxicar primeiro para depois ser encaminhado ou para um CAPS ou para um consultório médico? Que tipo de ferramentas vão funcionar melhor para aquela pessoa? Qual é a cultura que ela vive? Qual é a sua dinâmica familiar para nós darmos o encaminhamento adequado do seu tratamento? A única coisa que a gente tem que ter em vista é o seguinte: não adianta focar o tratamento apenas no dependente químico. Existe uma família doente, então a gente tem que tratar a família como um todo. Às vezes necessita medicação para desintoxicar, às vezes interna, às vezes leva para o ambulatório, em alguns casos interna-se numa comunidade terapêutica até por 9 meses, quando são casos muito graves. Mas a busca é essa: conhecer o indivíduo, conversar com ele, saber a sua história e encaminhar para o tratamento mais adequado. Refletindo sobre prevenção. A prevenção, existe uma grande discussão, não é o objetivo desse trabalho esgotar esse assunto, mas simplesmente falar que existem 2 ramos de prevenção. Um que busca uma abstinência total, entendendo que enquanto a pessoa estiver usando um tipo de substância, ela sempre vai ter um comportamento mal adaptativo. Então não seria simplesmente, diminuiu do crack para cocaína, já está bom, ou diminuiu da cocaína para maconha, já está bom. Não, ele sempre vai ter um comportamento mal adaptativo, o uso de alguma bengala, e ele pode recair novamente na sua droga de preferência. E existe o grupo que trabalha com a prevenção de danos, com a prevenção de riscos, que ela acha sim, que pode ir diminuindo os danos e que se causar menos danos para ela, menos danos para a sociedade, já é um grande ganho, e às vezes se pensa em manter assim, cuidando para que ela não tenha uma deteriorização maior. Então o nosso objetivo não é falar nem a favor de uma, nem a de outra, que não é o objetivo do trabalho. Dizer simplesmente que essa prevenção existe. Agora, o importante é nós entendermos a prevenção como algo que faz parte de todos nós, onde muitas vezes a própria educação não formal é negligenciada, e alguns autores chamam a atenção disso. Como assim a educação não formal? A educação que não está dentro dos bancos acadêmicos, e nós vamos falar mais adiante sobre isso. E nós entramos então nas considerações sobre educação. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Considera-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população,
sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. O nosso educador, Allan Kardec, 2013, página 222 do Livro dos Espíritos. Ainda na revisão de literatura, aprendizado ao longo da vida, conceitos da União Europeia para educação formal, não formal e informal. Uma educação formal é aquela educação que nós aprendemos nos bancos colegiais ou nas academias, que levam a um tempo limitado, levar a pessoa a uma titulação, a um certificado, a um diploma. Já a educação não formal é uma educação que ela não visa um tempo determinado, até pode ter, não visa uma diplomação, até também pode ter, mas ela visa, sim, auxiliar as pessoas a lidarem com problemas que lhe afetam no seu cotidiano, na sua sociedade. E nós temos ainda a educação informal, que é a educação que nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nos ambientes de trabalho, na conversa, no diálogo do dia a dia, onde não visa um tempo limitado e não visa nenhum tipo de diplomação. Essa educação não formal é que é o alvo do nosso trabalho. Silva, 2011, alerta o descuido a essa educação não formal. Então, Silva diz que o nosso governo e as nossas academias, elas não estão cuidando dessa educação não formal. E essa educação não formal, ela caiu nas mãos do capitalismo e nas mãos da mídia, onde a mídia e o capitalismo vão mandando uma série de saberes através de uma educação não formal e vão fazendo com que as pessoas tenham comportamentos e consumam aquilo que o capitalismo quer. Então, por isso que nós vemos no dia de hoje ainda as propagandas de cervejas como as mais belas e as mais lindas, incutindo cada vez mais que as pessoas usem o álcool e achem que isso é bom e é normal. Então, é toda a educação não formal que não está sendo cuidada pelo nosso governo, pelas nossas academias e até por nós mesmos. Cardoso, 2014, traz a educação não formal através dos grupos de autoajuda, dizendo que essa educação não formal, ela está sim sendo cuidada pelas nossas AMEs, porque através do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil é que se estabelece esse trabalho de educação não formal, educando pessoas da comunidade, pessoas das casas espíritas para trabalharem na dependência química. Educação em saúde. O Ministério da Saúde define educação em saúde como processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa a apropriação temática pela população. Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores, a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades. Alves, 2011. Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, segundo Bonou, 2015, dizendo que é alarmante, é assustador o número de crianças e jovens que estão buscando tratamento por causa da epidemia do crack. E dentro desse crescimento do pedido de ajuda, também cresce algo que aterroriza, que é o desespero das mães. Mães que estão acorrentando filhos dentro de casa porque não encontram guarida, não encontram saída para o drama que estão vivendo. Acorrentando seus filhos, imaginando que vão conseguir ajudar dessa forma. Isso traz o quê? Que nós estamos vivendo um grande drama de falta de saúde e de falta de educação para essa questão tão grave na nossa sociedade.
alguns conceitos sobre educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e dependência química. Salvei e Orellana, 2002, dizem em relação ao meio ambiente, que o meio ambiente é muito mais do que a gente imagina. Fazer reciclagem do lixo, cuidar da poluição, ótimo. Tudo o que nós ouvimos na palestra com André Trigueiro, ele falando sobre o nosso meio ambiente, sim. Só que eu vou trazer aqui, nesse trabalho, algo mais específico sobre a dependência química. Então, em relação ao nosso meio ambiente, como que eu tenho que olhar para ele? São 9 olhares. O que eu tenho que preservar? O que eu preciso administrar? O que eu tenho que prevenir? O que resolver? O que conhecer? A que lugar eu pertenço? Qual a minha identidade cultural? Onde implicar-se e comprometer-se? Então, em relação à dependência química, como eu preservo as pessoas de adentrarem a dependência química? O que eu preciso administrar nesse drama? Como é que eu previno a dependência química? Como é que eu resolvo o problema de quem já é dependente? O que eu preciso conhecer sobre essa temática? E como é que eu vou lidar? Em qual o território que eu quero atuar com o meu grupo de autoajuda? Qual é a identidade cultural de onde eu quero montar o trabalho? E como eu, como cidadão, como pessoa, eu me implico e me comprometo com essa questão da dependência química. Então, por isso, o trabalho chama a atenção das pessoas e coloca em discussão e traz o blog para o estudo, não só dos voluntários do Grupo Apoio Fraterno, mas de todas as pessoas que quiserem acessar e ter mais conhecimento e querer se implicar nessa questão. Claro e Amâncio trazem da Comissão Brundtland o conceito de sustentabilidade, que o André Trigueiro falou ontem, que sustentabilidade é a gente buscar os meios da nossa sobrevivência para nós vivermos bem, com qualidade de vida, mas cuidando das gerações futuras. Isso é que essa comissão traz. Cuidar o hoje, mas sem destruir o amanhã. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Também foi falado na palestra ontem, a Rio+20. O André Trigueiro, ele trouxe todos os objetivos. O que interessa para esse trabalho que eu apresento? É o objetivo de número 3, que na sua redação final diz assim: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento do abuso de substâncias lícitas e ilícitas, promovendo assim saúde e bem-estar. Então, a gente vê que esse trabalho ele está totalmente de acordo com a Conferência das Nações Unidas e os objetivos dela. Religiosidade, espiritualidade e o consumo de drogas. Espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão da questão da vida, de seu significado e da relação com o sagrado e o transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de comunidades. Já a religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o sagrado e o transcendente. Deus ou uma força superior. Koenig e colaboradores, 2011. Dalgala Rondo fez uma grande revisão, fazendo uma interface entre a psicopatologia, psicologia e antropologia e a espiritualidade. Em relação às substâncias químicas, especificamente, em todos os estudos, encontrou associação entre maior religiosidade, principalmente maior frequência à igreja ou templo religioso, e menor abuso ou dependência de álcool e drogas. A metodologia desse trabalho. O tipo de estudo foi descritivo, de abordagem qualitativa, constitui-se também de uma pesquisa tecnológica. Participantes do estudo foram voluntários dos grupos de apoio a dependentes químicos e codependentes da doutrina espírita, grupo denominado Apoio Fraterno. Métodos de coleta de dados, questionários aplicados pela ferramenta Google Docs, método de análise dos dados, análise de conteúdo das falas do tipo temática Minayo 2014. Considerações éticas, atendeu à resolução 46612, que trata da pesquisa com seres humanos. Apresentação e análise de dados, participaram do estudo 17 voluntários de um total de 30 questionários enviados. Da análise foi possível extrair 5 categorias a saber: manejo e conduta frente ao uso evidente de substâncias químicas, sofrimento dos codependentes, as dificuldades do trabalho voluntário,
contribuições às suas ações no grupo sobre a construção do blog. Então, nós enviamos questionário com cases, casos clínicos, trazendo situações práticas do atendimento dos próprios voluntários no grupo de autoajuda, relativo à experiência de 15 anos de trabalho. E nós fomos vendo principalmente quais eram as dificuldades, as dúvidas, os não saberes dos voluntários através do questionário. Em cima disso, tiramos essas categorias e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, manejo e conduta frente ao uso evidente de substâncias químicas. Em geral, o manejo foi adequado, observou-se algumas dificuldades em relação ao autocuidado e autoproteção do próprio voluntário, se expondo a algumas situações, como lidar com uma pessoa alcoolizada sem estar com a companhia de outra pessoa. Dificuldade no manejo de prevenção do suicídio, alguns usaram técnicas inadequadas ao trabalho em grupo de autoajuda. Sofrimento. 13 dos 17 voluntários viram a necessidade e usariam bem outras modalidades de atendimento à dependência química para o auxílio nessa categoria, isso é, o trabalho em rede. As dificuldades do trabalho voluntário. Entender os depoimentos pessoais e, a partir daí, facilitar e intervir sobre os diálogos, lidar com os próprios sentimentos despertados pelos depoimentos dos assistidos. Contribuições às suas ações no grupo. Os voluntários valorizaram os mais variados saberes educacionais, o formal, o não formal e o informal. Sobre a construção do blog, a ideia da construção foi aprovada unanimemente por todos. Apresentação da análise sobre a construção de um blog. Então, eles mandaram temas, né? Farmacologia, psicologia, espiritualidade, entrevistas, espaços, interações. E a gente foi elaborando o produto através do que eles nos mandaram. A partir da análise das respostas do questionário, foi criada uma ferramenta tecnológica, o blog, para dar suporte ao trabalho com dependentes e codependentes desenvolvido pelas ações do apoio fraterno. Mediante o questionário autoaplicável, eles responderam as seguintes questões: quais as suas impressões sobre o blog, quais as suas sugestões de melhoria do blog, isso na validação. Quais as impressões? O blog foi considerado muito útil por todo para a aquisição de conhecimentos. Emergiram algumas situações de melhorias que prontamente foram atendidas. E aqui o que eles mandaram das sugestões. Essa é a estrutura do blog, é um blog da AME Santo Ângelo para o Grupo Apoio Fraterno, é um blog de educação em saúde que tem conhecimentos técnicos, conhecimentos espirituais e conhecimentos gerais. Em cada uma daquelas 3 janelas, abre isso aqui. Blog em Educação e Saúde, onde eles solicitaram artigos científicos, e nós temos artigos científicos atuais, artigos médicos, artigos também que envolvem espiritualidade e a medicina, músicas sobre a temática das drogas, vídeos do Divaldo, vídeo do Dr. Laranjeira, que é uma sumidade nessa parte da dependência química. Então, vários vídeos dessa área, tanto médica como espiritual. Fotos, links úteis, interação com o público, onde eles vão para o blog, têm dúvidas, eles podem entrar em contato conosco e a gente interage e responde as perguntas das pessoas. Aqui algumas imagens do blog, já foi melhor atualizada, tá? Mas a gente está constantemente melhorando esse blog. Dr. Ronaldo Laranjeira, um dos vídeos. Música, uma música de Wilson Paim, um cantor gaúcho, onde a letra é minha em parceria com outro compositor lá de perto, lá de Santo Ângelo, Pedro Darcy, e está sendo considerado um hino para a dependência química na nossa região lá. Vídeo com o Divaldo. Algumas das capacitações, palestras para os voluntários trabalharem em suas casas espíritas. Considerações finais. Diante dos resultados, pode-se inferir que os voluntários apresentam lacunas no conhecimento acerca da dependência química. Considera-se de expressiva relevância social os voluntários se instrumentalizarem sobre o tema. Quanto ao blog, as respostas dos sujeitos permitem compreender que a experiência foi importante para ratificar esse meio tecnológico como uma ferramenta capaz de construir um material educativo e que a transmissão de conhecimentos por esse intermédio foi aceita por todos que responderam à pesquisa.
A globalização, temos que estar constantemente atualizando e de mês em mês nós nos propomos a isso. Nossas referências. É isso aí. Obrigado a todos pela atenção.